Bem-vindos à Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária. Com Luísa Alves. Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz do Veterinário. Isto é uma produção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. O meu nome é Luísa Alves e hoje estamos aqui num contexto um bocadinho diferente do podcast habitual, que é num contexto ao vivo, com vocês. No 4º Congresso Nacional de Estudantes de Medicina Veterinária, que é organizado, como vocês sabem, pela Federação Académica de Medicina Veterinária, e hoje vou falar aqui com a Patrícia, a atual presidente, e vou começar só com uma breve nota introdutória sobre a Federação Académica de Medicina Veterinária, para quem nos está a ouvir em casa e não sabe o que é a FAMV. Portanto, foi fundada em 2000, é uma organização sem fins lucrativos que representa as associações e estruturas estudantis das 8 escolas de medicina veterinária em Portugal, assume-se como uma voz institucional dos estudantes, defendendo os seus interesses ao longo do percurso académico e na transição para a vida profissional. A FAMV promove a participação ativa dos estudantes na discussão de políticas educativas e dos desafios da profissão, incentivando o debate sobre o ensino, apoio social e saídas profissionais. Destaca-se a organização deste mesmo congresso onde estamos, a 4ª edição, Congresso Nacional de Estudantes da Medicina Veterinária, um espaço importante de formação científica e contacto dos estudantes com as especialidades e com os especialistas. Além disso, desenvolve iniciativas culturais, desportivas e científicas, incluindo estágios clínicos e de investigação, reforçando a união, a formação e a preparação dos futuros médicos veterinários. Patrícia, obrigada por teres aceito o nosso convite e por nos teres convidado para estar aqui neste episódio especial, e parabéns à FAM pela organização do Congresso, espero que corra bem. Vou começar com a primeira pergunta. Portanto, a Federação representa as 8 escolas com mestrado integrado em Medicina Veterinária em Portugal. Como é que se consegue unir realidades académicas tão diferentes? Eu começo só por agradecer a vossa presença e do sindicato aqui no Congresso Nacional de Estudantes de Medicina Veterinária. É muito bom ver outras organizações que não estudantis valorizarem este tipo de iniciativas, portanto eu agradeço estarem aqui connosco e por darem a oportunidade de ser uma voz aqui dos estudantes. Certo. Portanto, relativamente como é que conseguimos unir estas realidades académicas, nós, nos nossos órgãos sociais da Federação, integramos as diferentes instituições de ensino. Portanto, nós temos colegas da direção das diferentes instituições de ensino e dos diferentes anos curriculares, desde o 2º ano até ao 5º ano. E isto é uma diversidade que nós próprios procuramos quando estamos a formar a nossa equipa. Salientamos também que nós mensalmente reunimos com as nossas associações académicas e estruturas estudantis, portanto as 8, cada uma das suas respectivas escolas. Esta reunião é remota, obviamente para acomodar as nossas diferentes acomodações. E nestas reuniões nós conseguimos debater preocupações atuais que nós tenhamos, partilhar projetos que nós temos, iniciativas que nós gostávamos que nos apoiassem uns aos outros. E estas reuniões não são apenas para nós, Federação, para os nossos associados, são também para entre eles. Acredito que as diferentes escolas, por vezes, ficam um pouco fechadas nos seus próprios núcleos, portanto é importante os próprios dirigentes associativos das outras instituições de ensino comunicarem uns com os outros. Certo. E já agora, só aqui a título de curiosidade, temos aqui colegas que não sejam de Lisboa? Boa. Ok, variado. Ótimo. O TAD? O TAD. ICBAS? Não. Mais Évora? Epá, ok. Bem, não vou dizer todas, não é? São 8, mas já estou a ver que estamos aqui bem representados. Para a FAMV, que tipo de temas é que têm sido prioritários? Portanto, eu destaco aqui 3 pilares essenciais que nós temos. O primeiro é, obviamente, o momento que nós nos encontramos, portanto, promover formação extracurricular para os nossos estudantes, para eles poderem contactar tanto como áreas diferentes que nem nós próprios conseguimos conhecer dentro do nosso plano curricular, assim como contactar com médicos veterinários das diferentes áreas, para saber a sua perspectiva da realidade que eles conhecem melhor. Um ponto muito importante que nós também temos é a representação, tanto dos estudantes de medicina veterinária como com todos os outros estudantes e jovens. Portanto, aqui vamos ramificar em 2. Primeiro, a representação dos estudantes de medicina veterinária. Eu este ano tive a iniciativa de visitar as diferentes instituições de ensino para dar a conhecer a Federação.
Isto porque é importante, desde o primeiro ano, os meus colegas conhecerem o que é a FAMV, conhecerem o que é que nós fazemos de diferente das associações de estudantes, porque por vezes não têm muita essa visão. A outra ramificação que nós temos é exatamente a representação perante os outros estudantes e jovens. Nós destacamos principalmente a nossa participação no Fórum Nacional de Estudantes de Saúde, em que é uma organização em que nós, juntamente com outras associações estudantis de psicologia, de medicina dentária, portanto de saúde, conseguimos trazer a medicina veterinária para esses debates. Nós integramos também o Conselho Nacional de Juventude, que aloja todos os anos um Encontro Nacional de Juventude, e nós aqui podemos, mais uma vez, levar a medicina veterinária mais longe para todos os jovens, não apenas para os de saúde, não apenas para os de medicina veterinária. Exato. Portanto, temos aqui muitas áreas de atuação. Uma das iniciativas, que até foi a primeira vez que eu contactei com a Federação, foi precisamente os estágios de verão. Para mim foram importantes, mas para quem não conhece a iniciativa, o que é que nos podes dizer sobre os estágios de verão organizados pela Federação? Portanto, os estágios extracurriculares vêm com o nome de curtos estágios médicos veterinários em férias, portanto os famosos CMVFs, para abreviar. Portanto, esta iniciativa decorre há 20 anos na FAMV, portanto é uma das iniciativas mais antigas que a FAMV tem. O que nós fazemos? Nós contactamos com diferentes centros de atendimento médico-veterinários e questionamos se teriam disponibilidade de receber estudantes como estagiários. Aquelas que nos responderem positivamente, nós enviamos um inquérito para ver quando é que conseguiriam receber estes estudantes, qual seria o trabalho que eles executariam, que tipo de serviço é que o próprio centro de atendimento médico-veterinário oferece, e nós disponibilizamos estas informações todas aos nossos estudantes, que depois podem optar por fazer um estágio de 1 semana, que é o período mínimo, até as 6 semanas. Ok. Podemos destacar também que nós temos centros de atendimento médico-veterinários dos diferentes distritos. Ainda não conseguimos chegar a todos, mas estamos muito perto, inclusive já tivemos as próprias regiões autónomas dos Açores e da Madeira a participar do nosso curso de estágios. Era o que eu ia perguntar. E como é que tens sentido que tem sido a adesão dos centros veterinários, principalmente aqui com a realidade relativamente recente da Covid? Sentes que há uma retração ou que as pessoas mantêm disponibilidade para receber estudantes? Eu acredito que mantenham. Todos os anos a nossa lista de centros de atendimento médico-veterinários aumenta. Okay. Eu acho que nós temos cada vez mais diretores clínicos a querer receber estes estudantes, porque eles próprios, se calhar, percebem que esta prática é essencial para os médicos veterinários do futuro, certo? Certo. Relativamente a este congresso, já estamos na 4ª edição. Existem 4 salas referentes às áreas centrais da medicina veterinária, animais de companhia, exóticos, espécies pecuárias e equinos. Qual é que é a vossa previsão de participação para este fim de semana? Portanto, nós contamos com um grande total de 85 participantes. E eu posso já dizer que apenas as salas de animais de companhia e das espécies exóticas e selvagens constituem 70% dos nossos participantes. Portanto, nós vemos que a adesão nestas salas é a que é maior e são as áreas mais procuradas. Isto é algo que observamos ao longo das edições, desde a nossa primeira, que estas são sempre as salas mais procuradas. Eu acredito que a adesão seja grande, exatamente por nós termos um programa científico muito forte este ano. Conseguimos trazer oradores incríveis de referência nas suas respectivas áreas. E uma coisa que ajudou também foi exatamente ainda em novembro, ou seja, muito antes da realização, nós fizemos um inquérito para os alunos para ver o que é que eles queriam essencialmente ver. Portanto, nós fizemos um inquérito simples para Google Forms, em que eles podiam escolher que temas é que gostariam de ver abordados neste congresso. Eu tenho aqui os temas que foram mais requisitados. Sim. Portanto, temos cirurgia oncológica, temos cirurgia de tecidos moles, tanto de animais de companhia como de espécies exóticas e selvagens. Na área dos equinos é muito procurada a reprodução animal e nas espécies pecuárias temos muito a clínica das vacas leiteiras, especialmente. Ok. Portanto, cirurgia forte nos pequenos. Sim. Ok.
Por falar aqui na questão do Congresso e do que me acabaste de dizer, não pude deixar de reparar que há um destaque também para a saúde mental. Acham que este tema está finalmente a ganhar espaço na formação ou ainda não é falado, é tabu? O que é que achas? Eu acredito que a saúde mental está cada vez mais a ganhar espaço, especialmente dentro da comunidade estudantil. Eu acho que os estudantes devem ser informados que a profissão que nós um dia vamos exercer é extremamente exigente e de grande responsabilidade. Portanto, é fundamental nós normalizarmos esta discussão. Nós, desde a nossa primeira edição, que já contávamos com uma palestra com o tema da saúde mental. Nós temos diversos estudos que apontam exatamente para a exaustão dos médicos veterinários. Já em 2021, nós tínhamos a Vet Surveys que concluía que Portugal era o país do mundo com o maior nível de stress registado na área de veterinária e atingia cerca de 87% dos profissionais. Portanto, olhando para estes dados, é essencial que, ainda antes de nós começarmos a entrar no mercado de trabalho, nós saibamos destas estatísticas e nós saibamos ter um conjunto de ferramentas que nos ajudem a lidar com certas situações. As situações que nós sabemos mais que podem estar ligadas a esta exaustão são, por exemplo, o contacto com os tutores, assim como saber gerir as suas expectativas. Nós conhecemos muito o termo de fadiga por empatia, e exatamente porque nós lidamos com, às vezes, familiares dos nossos clientes. Portanto, é importante sabermos tanto da nossa responsabilidade, assim como sabemos gerir a nossa comunicação com estes tutores. Mas tu sentes que o plano curricular, e se calhar esta é uma pergunta não como Presidente da FAMB, mas como Patrícia, sentes que neste momento o plano formativo da Universidade, pelo menos aquele com o qual estás mais em contacto, inclui esses temas ou ainda não se fala? Eu acredito que ainda não se fala muito. Eu falo da minha instituição de ensino, em que acredito que não haja tanta abertura para falar desse tópico. Ok. E enquanto FAMB, aliás, antes disso, uma outra pergunta enquanto Patrícia, tendo aqui a tua experiência inside da formação aqui na Universidade, do ponto de vista de uma estudante do último ano, achas que o ensino está a acompanhar a evolução rápida do que está a acontecer no mundo? Ou seja, estou a falar da questão da inteligência artificial, eu presumo que não estejam a conseguir, por exemplo, mudar a forma como são avaliados. O espírito crítico é uma coisa que está a ser incentivada ou não estamos a conseguir seguir? Portanto, eu vou pegar um pouco mais no acompanhamento tecnológico, se me permite. Sim. E a verdade é que varia muito de instituição de ensino para instituição de ensino, ok? Eu vou pegar, por exemplo, imagiologia, porque é uma área que eu gosto muito, é a área que eu espero um dia atuar e posso referir que na faculdade que nós nos encontramos neste momento, portanto, a Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, inaugurou em 2022 o Centro de Imagiologia e Cirurgia Minimamente Invasiva, onde constam, por exemplo, tomografia axial computurizada, que acolhe cavalos e outros grandes animais. Enquanto na minha instituição não são realizados estes exames de tomografia axial computurizada nem em pequenos animais. Okay. Posso ainda pegar noutro exemplo da cirurgia minimamente invasiva. Eu pessoalmente, não posso falar pelos meus outros colegas, mas eu pessoalmente nunca observei nenhum procedimento, por exemplo, por laparoscopia. Mas sei que colegas meus que eu tenho contacto de outras instituições de ensino, isto é uma prática frequente que eles acompanham. Portanto, eu acho que, na verdade, a evolução tecnológica é muito rápida. Há umas instituições de ensino que conseguem acompanhar e outras acabam por ficar em mais termos para trás. tecnológicos. Sim. Ok. Eu estava-me a referir aqui mesmo a nível da forma como isto pode ser um bocado não muito conforme, mas eu estava mais a falar na forma como os professores transmitem e avaliam aquilo que nós fazemos, ou no meu caso o que eu fazia nas aulas. Portanto, era muito à base do decorar matéria e depositá-la numa folha. Portanto, isso ainda se mantém ou já temos formas mais originais, digamos assim, de ser avaliados? Da minha visão, nós
uma coisa boa é que nós somos avaliados tanto numa componente teórica, portanto aquela componente de decorar, escrever no exame e depois esquecer, mas também temos a componente prática, portanto... há um equilíbrio. Há um equilíbrio, exatamente. E eu acho que isso é muito importante, não é? Porque o médico veterinário não se baseia só na teoria, mas também, obviamente, na prática. Portanto, acho que é essencial nós sermos avaliados nesse quesito também. Certo, ótimo. Agora sim, como FAM, se vocês pudessem sugerir uma melhoria pedagógica, concreta e viável, qual é que seria? Portanto, em termos de práticas de ensino. Portanto, eu gostaria de começar por uma matéria básica que são as soft skills. Portanto, a comunicação estratégica com os nossos tutores. Acho que isto é um ponto que falha um pouco nos planos curriculares. Sei que em algumas mudanças de planos já estão a incluir, mas eu, como estudante de 5º ano, eu não tive esse repertório. Portanto, para mim, a comunicação com os tutores não foi abordada e é uma coisa que eu realmente, quando faço estágio, vejo que me falta um pouco. Daí a importância dos estágios de verão. Exatamente. Sim. Outro ponto que eu gostaria de salientar era, por exemplo, nós temos inúmeras unidades curriculares e, por vezes, o corpo docente é muito reduzido. Acho que seria importante as próprias instituições de ensino procurarem especialistas da própria área e trazerem-nos, por exemplo, para uns seminários ou mesmo uma aula prática, porque acho que é muito importante nós sabermos da evolução que existe, porque muitas vezes os nossos professores já se formaram há muito tempo e, apesar de continuarem na sua vida profissional, com certeza, se calhar não têm a mesma visão da realidade profissional que o médico que trabalha terem um contacto mais diversificado. Exato. Certo. Eu dou aqui um exemplo. Talvez numa unidade curricular que falemos sobre oncologia, talvez seria interessante pesquisar médicos veterinários especializados para nós termos um insight melhor de quais é que são as novas técnicas cirúrgicas. Ainda por cima, a oncologia é uma área que evolui tão rapidamente, em que nós temos tantos planos terapêuticos. E tantas soft skills. Também. Também. Portanto, seria importante. Uma boa melhoria. Agora, vamos fazer aqui uma pausa na conversa. É uma pausa muito pequena, até porque a nossa conversa deste episódio não é tão longo, é uma coisinha mais soft, e eu vou lançar aqui algumas afirmações aleatórias e vou pedir para que quem concorde com as afirmações ponha a mão no ar. Portanto, primeira afirmação: sinto que o curso me prepara para o mercado de trabalho. Uau! Ok. Ninguém levantou a mão, só para quem estiver a ouvir em casa. Falamos pouco sobre dinheiro na profissão. Ok. Muita gente concorda. A saúde mental ainda é tabu. Certo? Metade. Mais metade, talvez. Há cadeiras atualizadas onde ainda nos resumimos a ler PowerPoints. Quase toda a gente. E por último, quero ter uma voz ativa na profissão quando for médico veterinário. Certo. Portanto, para os estudantes ou para quem está a assistir, no geral pode não ser só estudantes, responderam que querem ter uma voz ativa, Patrícia, o que é que podem fazer? De que forma é que podem interagir com a FAMB? De que forma é que a FAMB permite essa participação social e como é que podem chegar até vocês? Portanto, nós estamos sempre abertos a ouvir as preocupações dos nossos estudantes, inclusive o nosso contacto frequente com os nossos associados é também para perceber um pouco como é que os estudantes das suas instituições de ensino se sentem. Como eu disse no início, os nossos órgãos sociais incluem diferentes estudantes de diferentes origens, pelo que todos os anos nós renovamos o nosso mandato e criamos listas. Portanto, as candidaturas são abertas a todos os estudantes. Portanto, se algum estudante sentir que tem uma vocação para fazer parte de uma voz ativa na medicina veterinária, pode sempre candidatar-se à Federação Académica de Medicina Veterinária. Ótimo. Assim como nós temos as nossas próprias redes sociais,
em que estamos sempre abertos, respondemos muito rapidamente nas nossas redes sociais, portanto nós estamos sempre abertos para ouvir as preocupações que os nossos estudantes tenham. Portanto, fica aqui a sugestão a todos os que estão a assistir e também àqueles estudantes que possam estar a ouvir o podcast em casa. Mais uma vez, em nome do Sindicato, Patrícia, muito obrigada pelo convite que a FAM nos fez. Espero que este congresso, 4º congresso, seja um sucesso. E quanto a mim, despeço-me e relembro que, para aqueles que responderam que querem ter uma voz ativa, podem tornar-se associados do sindicato, mesmo enquanto estudantes, porque a força de um sindicato faz pelo seu número de associados. Portanto, muito obrigada, podem seguir-nos nas plataformas habituais e estamos sempre disponíveis para responder a críticas, sugestões e ideias no nosso e-mail, avozdoveterinario@snmv.pt. Obrigada e até à próxima. Obrigada.